A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero estar lendo aqui uns versículos que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 5. E nós vamos falar um pouco a respeito de tudo que está escrito. Se é para nós, se não é. E desde já não é para ofender ninguém, nem mostrar que temos mais conhecimento de ninguém. A cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? A cada dia a gente aprende uma coisa nova de dentro das Escrituras, que estão ocultas e que o Criador revela. Mas aqui é um texto em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Eu creio que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Ainda que diga que o autor é anônimo, eu creio que foi Paulo. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devesse ser mestre, precisa de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus ou do Criador. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, torna-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Essa advertência aqui é contra a apostasia. Essa advertência aqui é contra a apostasia. Meus irmãos, na época de hoje, escute bem isso aqui. Infelizmente, nós vivemos numa época em que não se pregaram, não se ensinaram as profecias, a palavra do Criador, como deveria ser ensinado. Não fizeram isso. Não fizeram o que o apóstolo Paulo fez, o que os apóstolos fizeram, os profetas não fizeram isso. O que fizeram foi uma perturbação no meio do evangelho. Lá em Gálatas, diz claramente, que não é outro evangelho, mas algum transtorna, perturba, perverte o evangelho de Cristo. Então, essa perturbação, essa destruição que eles fizeram no evangelho de Cristo é o que a gente vê hoje na vida da maioria dos cristãos. Por quê? Os cristãos, a maioria deles não se preocuparam com essas coisas. Então, hoje, quando eles vê coisas difíceis de explicar, logo ele se escandaliza. Quando ele vê coisas difíceis de interpretar, eles ficam apavorados. Por quê? Porque eles não querem fazer um exercício dessas coisas constante. Como assim? Ler, reler. Oséias profetiza. Prossigamos em conhecer o Criador. Prossigamos em conhecer o Criador. A gente não pode dizer que sabe tudo. Por quê? Porque pregaram para nós a respeito de só o Cristo da cruz. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não vá nessa. O homem perde a salvação. Se o ser humano não andar no caminho da justiça e não for até o fim, ele perde a salvação. Lá em Hebreus diz, mas nós não somos daqueles que desistimos para a perdição, mas daqueles que conservamos e avançamos para a salvação de quem? Da alma. Então a gente vê que é muita falta de Escritura, de Bíblia. Então aqui dá para ver que o autor está dizendo,
quanto a isso, há tempo muito difícil de explicar, porque vocês se tornaram o quê? Lento para aprender. E por que se tornaram lento? Se preocuparam com a campanha da cura, com a campanha da libertação, com a campanha Os 7 Mergulhos de Naamã. Se preocuparam com o anjo passando no meio da igreja com a bandeja. Se preocuparam com o varão de branco, dando terra, dando manto. Se preocuparam com isso. Se preocuparam com visão da sua carnalidade. Colocar a mão no ouvido, fechar o olho e dizer que está vendo, que Deus mandou. Que Deus está dizendo isso, que Deus está dizendo isso. Se preocuparam com a chave do carro novo, com a chave da casa nova. Se preocuparam, entendeu? Com a cor da gravata, com a marca do terno, a marca do sapato. Se preocuparam com a placa da denominação, entendeu? Se preocuparam com os slogans. Se preocuparam com toda essa parafernália. Mas não se preocuparam em estudar, em colocar a mente em exercício nas coisas do Criador. Não se preocuparam com isso. Aí hoje, no final dos tempos, quando eles estão ouvindo isso, muitos deles estão o quê? Se escandalizando. Hoje nós vamos ver se Paulo pregou o profeta Daniel ou não. E a gente hoje vai ver se o que está nas escrituras é para nós ou não. E aquilo que foi selado lá no tempo do profeta Daniel, entendeu? Hoje como é que está? Se está selado ou está aberto? Está aberto, está aí. Mas o próprio Mashiach diz em Lucas 10, 21, que o Pai escondeu essas coisas de sábios, intelectual, e revelou para quem? Para a criança. Revelou para a criança. Quando nós olhamos lá para 1 Coríntios capítulo de número 2, do versículo 9 em diante, né? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que o Criador tem para os seus, né? Ninguém sabe as coisas do Criador, senão pelo Espírito do Criador. O versículo 14 diz o quê? O homem natural não compreende as coisas do Espírito do Criador porque lhe parece loucura. É lógico. Pessoa lenta demais é presa fácil para o adversário. Qualquer vento de doutrina, ele está indo. Qualquer vento de doutrina, ele está indo. Mas ele não pega a Bíblia, ele faz um questionamento, mas às vezes faz um questionamento sem base bíblica. Sem base. A gente tem que fazer um questionamento com base bíblica, para que a gente possa entender o que é que o Criador quer de nós. E o que é que ele quer de nós? Ele quer de nós a obediência e fugir da aparência do mal. Primeiramente, o que é que o Criador quer de nós? Que a gente reconheça ele como um Criador vivo e verdadeiro. Aceite seu Filho como Salvador e ande no caminho da verdade. Entendeu? Tiago escreve que a religião que agrada o Criador é cuidar do órfão, da viúva e se abster da aparência do mal. Tá vendo? A religião. Se alguém quiser seguir a religião, siga aquela que Tiago falou. Entendeu? A religião que agrada o Criador. É essa. Então, realmente, algumas pessoas não querem compreender isso aqui. E quando ouve essas coisas, logo se escandaliza. Por quê? Lento, irmão. Lento demais. Lento demais. Se Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tivesse o conhecimento da verdade, você acha que ele ia repreender Pedro? Quando ele diz lá no capítulo 2, se não me falha da memória, versículo 14, quando eu vi que Pedro não andava bem conforme a verdade do evangelho, repreendi na presença de todos. Peraí, se Paulo não conhecesse a verdade e notasse que Pedro estava fazendo distinção de pessoas, acepção de pessoas, Paulo ia repreender? Não, Paulo repreendeu Pedro. Por quê? Porque ele viu que Pedro estava fazendo acepção de pessoas e o Criador não faz acepção de pessoas. Todos que vinham ao Mashiach, ele disse, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Entendeu? Agora não vá entrando nessa doutrina aí de uma vez salvo, salvo para sempre, que muitos dizem, uma vez salvo para sempre, e pronto, eu aceitei Jesus como meu Salvador, agora eu posso fazer tudo. Vai para carnaval, corre atrás de trio elétrico, faz um monte de barbárie,
vai para festa, essas festas mundâneas, bebe, se escandaliza, faz um monte de coisas terríveis e no outro dia está louvando na igreja, fecha o olho e só a noiva, só a noiva. Tem um monte de gente assim que vive numa vida de prostituição, numa vida de profanação. Aí quando chega o domingão, põe a mão no coração e só a noiva, vamos adorar. Oh, eu te amo, Deus. Oh, eu te amo, Deus. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Olha o que a Bíblia fala concernente a tudo isso aqui que a gente marcou aqui para a gente estar fazendo menção. Se nós olhar para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, vamos ver se Paulo falou o livro do profeta Daniel. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver se Paulo falou o livro do profeta Daniel. Vamos ver. Irmãos, quanto à vinda do nosso rei, né, e a nossa reunião com ele, rogo vós que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, que por profecia, que por palavra, que por carta suportamente vinda de nós, como se o dia do rei já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá o que? A apostasia. Então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar no santuário do Criador, proclamando que ele mesmo é o Criador. Agora o versículo 5. Não lembra de que essas coisas eu ainda... Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Espera aí. A pergunta aqui é: o que é que Paulo falava quando participava nas reuniões com os irmãos, que não foi escrita? O que é que Paulo ensinava? Paulo não pregava o voto. Paulo não pregava Jesus está curando aqui, Jesus está curando ali. Eu sei que aconteceu isso no ministério dele, o seu lenço, um monte de coisa, eu sei disso. Mas Paulo não pregava essas coisas. Paulo pregava o quê? Paulo pregava concernente os finais dos tempos. Ele está aqui alertando os irmãos e mostrando para os irmãos não ficar perplexo, né? Perturbado, porque ele ensinava que isso só ia ocorrer no tempo do fim. Paulo aqui, quando ele explica isso aqui, ele está mostrando para nós hoje, entendeu? Que ele ensinava o livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 23 em diante. E lá diz o quê? Que após a rebelião dos ímpios, ia se levantar um rei feroz de cara. Essa rebelião dos ímpios de Daniel 8, 23, esse rei feroz de cara ali é o anticristo, é o homem do pecado. E a rebelião dos ímpios ali é apostasia em todas as esferas, tanto espiritual como fisicamente, natural. Hoje o que é proclamado no mundo inteiro aí? O quê? Para o povo se esquecer de Deus, se esquecer do Criador. Isso é o quê? Isto é uma apostasia. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Então Paulo ensinava o livro do profeta Daniel. E Paulo também ensinava o livro do profeta Oséias quando falava da trombeta. Oséias 13, 14, Paulo também ensinava. Paulo ensinava os profetas, mostrando. E não só Paulo. Paulo tinha 2 discípulos, marido e mulher. Um chamava Priscila e Áquila. Se você pegar o que Priscila e Áquila ouviram de Paulo e ensinou para um pregador, é algo maravilhoso. Vamos dar uma passadinha aqui em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Vamos ver o que era que Priscila, o que foi que os 2 discípulos de Paulo, Priscila e Áquila, falava na mensagem para outras pessoas, né? Vamos ver. Olha o que diz aqui. Quando Apolo chega ali na cidade, a gente vê que Apolo era um homem cheio do conhecimento da verdade. Eu vou estar lendo aqui, ó. Atos 18, versículo 24. Quanto isso, o judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso
e ele era homem culto, em outras palavras diz poderoso, né? E tinha grande conhecimento das escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor, com grande fervor. Falava, ensinava com exatidão acerca de Yahshua, Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Tá vendo? Esse homem era poderoso nas escrituras, conhecia somente o batismo de João. Agora, ao 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus ou do Criador. Opa! Apolo foi humilde. E nos dias de hoje, tem alguém humilde? Que só tem uma visão ali. Só tem uma visão ali. Quando alguém que tem mais uma visão, como Paulo diz que viu que Pedro não andava bem conforme a verdade do Evangelho, quando alguém tem uma visão mais ampla, porque não é criança, não é menino, quando alguém tem uma visão mais ampla, porque não é lento, não é preguiçoso para estudar as Escrituras, entendeu? Quando alguém explica, nem todo mundo aceita. E isso é normal. Apolo aceitou. Ele convencia as pessoas somente pelas escrituras, mas conhecia só até o batismo de João. Aí vem Priscila e Áquila, começa a ensinar com mais exatidão, pontualmente, o caminho do rei. E aí? Irmãos, toda a escritura é para nós. Quando nós olhamos Deuteronômio 29, diz: as coisas ocultas pertencem ao Criador, as reveladas para nós e para os nossos filhos para sempre. Se está aqui, agora, se os cães gulosos não querem ensinar isso, eu não tenho culpa. Se os cães gulosos estão preocupados com o dízimo, estão preocupados com a oferta, estão preocupados com status, estão preocupados com a placa da denominação, está preocupado com a sua aparência, é problema deles. Eu me preocupo primeiramente com as coisas do Criador, segundo a minha família, entendeu? E com o próximo. E o próximo meu é aquele que está no mesmo caminho que eu. É aquele que está no mesmo caminho que eu, aquele que anda comigo. Esse é o meu próximo. Esse é o meu próximo. Aquele que está no mesmo caminho que eu. Esse é o meu próximo. Que anda no mesmo caminho. Então aqui a gente vê claramente que isso tudo é para nós. Nós não podemos dizer, Paulo não falou dessas coisas. Paulo falou. Pedro falou dos profetas. Pedro pregou os profetas. Pedro falou de Davi. Pedro falou de tudo. Paulo falou de Adão, o primeiro homem, Adão. Entendeu? Gênesis 2:7. Paulo falou sobre isso. Paulo falou sobre essas coisas. Ele está dizendo para os irmãos ali, eu, quando estava com vocês, não costumava falar dessas coisas. Então, não é pecado a gente trazer algo que as pessoas se escandalizem. Me desculpe eu falar isso, mas eu vou ter que falar. Uma pessoa que se escandaliza com aquilo que está escrito, é porque realmente ele é lento. Ele não quer saber dessas coisas. Por quê? A mensagem que ele ouve é: uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cristo diz, em Mateus capítulo 22, versículo 29, errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Criador. E aí? Se o próprio ungido está dizendo que o povo errava por não examinar as Escrituras, nem o poder do Criador, vem cá. Se o povo na época do Mashiach tivesse conhecimento das Escrituras, não ia entender que quando ele entrou dentro de Jerusalém, montado num jumentinho, estava se cumprindo Zacarias 9:9? E por que eles crucificou? Os olhos dele foram fechados para que eles não compreendessem essas coisas. Entendeu? Então, quando a gente traz uma palavra como essa, não é que a gente quer se aparecer. Não. Sabe por que a gente não tem peso? Porque
se fosse vamos dizer assim, um Jefferson Neto ensinando isso, tinha peso. Um pastor Jefferson Neto ensinando isso, tinha peso. Se fosse um Antônio Júnior ensinando isso, tem peso. Se for um Portela, tem peso. Se for outros canais por aí, tem peso. Por quê? Os caras têm título. O meu eu joguei fora. Deixo só pro Machia. Só ele é o pastor. Só ele é o pastor. Os caras têm título, os caras têm casas boas, os caras têm filmadora boa, estúdio bom, entendeu? Isso aqui também muda, né? Isso aqui muda. É isso. Mas como é um irmão André, realmente não tem peso nenhum, não vale nada. Mas ele não está também com a mesma palavra? Há quase 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ministrar na cidade de Sorocaba, e ali eu pregava, o tema lá foi: e houve uma colheita no inferno. Eu preguei isso, concernente à mensagem que Cristo foi no inferno e pregou. Eu baseei em Isaías, e baseei em Pedro, e baseei também no que Cristo pregou antes da crucificação. Porque ele diz: se em Sodoma fosse pregado o evangelho que foi pregado a vocês, muitas almas se salvariam. Por isso, no dia do juízo, há menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para vós. Então, mostro que Cristo pregou no inferno. E mostrei também que muitos daquela época foi para o inferno. Isso é escândalo para uma pessoa que tem preguiça de estudar. Se ouvir uma mensagem como essa, se escandaliza. Agora, esses dias, há mais ou menos uns 6 meses, eu vi uma mensagem do pastor Antônio Júnior com Portela, mostrando que Cristo pregou no inferno. Há 10 anos eu preguei essa mensagem. Há 10 anos eu preguei essa mensagem. A do pastor Antônio Júnior e do Portela junto tem peso. A minha não tem. Tá vendo como é a invenção de valores? O peso é totalmente desigual. Talvez por causa do português, que não é dentro do vernáculo. Mas a Bíblia dele também é a minha. É a mesma Bíblia. Então observe, aqui a gente tem conhecimento. Claramente, quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ali está falando o apóstolo Paulo pregando, em 1 Coríntios, capítulo 15, 55. Mas ele vai se referir a Oséias 13, 14. Quando a gente vê Paulo pregando em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, ele está falando de Daniel 12, 3. Quando a gente vê ele pregando, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele está falando de Gênesis 2, 7. Quando ele está falando, escute bem, quando ele está falando, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele está falando de Zacarias 9, 14. 9, 14. Quando nós olhamos para isso aqui, a gente consegue entender que Paulo também pregou Daniel 8. Daniel 8 ensinava para os irmãos. A gente olha também que quando Paulo falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele também falou, entendeu? Em Jeremias 8, do 4 em diante. Apostasia, que o povo caía e não voltava para Jerusalém. Então não é pecado a gente trazer essas mensagens. Não é pecado. Na realidade, não é pecado. Agora, é óbvio que algumas pessoas, lá em Gálatas 1, 6 e 7, as pessoas transtornam o evangelho do Machia. Perturbam o evangelho do Machia. Vamos ver com que eles perturbam hoje? E muitos gostam. Eles perturbam o evangelho do Machia com o comércio. Eles perturbam o evangelho do Machia com essas revelações diabólicas. Eles perturbam o evangelho do Machia quando ele distribui o reino da terra para as pessoas, prometendo o que eles não podem fazer. Eles perturbam o evangelho do Machia quando ele transforma a graça em desgraça. Muitas pessoas que foram para um sistema religioso se separaram. E por que se separaram? Por causa de certo tipo de mensagem. Por causa de certo tipo de mensagem. Esses homens perturbam, entendeu? Destrói o evangelho. Aí Paulo diz, o qual não é outro evangelho, mas alguns, né,
transtorna o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para essas coisas, nós começamos a ter uma visão ampla. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo de número 12, versículo do 4, 8, 9 e o 10, observe que ali tem uma revelação maravilhosa. Por quê? Daniel, está selado até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Eu queria saber essas coisas. Não, está selado, Daniel, até o tempo do fim. Mas no versículo 10, o que é que diz? Somente os sábios vão entender essas coisas. Porque ela ia se abrir no tempo do fim e está dizendo que somente os sábios ia ter essa compreensão. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter essa compreensão que muitos de nós. Eu não posso pregar o que todo mundo prega. Eu não vou pregar o que muitos pregam. Não vou. Eu não vou pregar o que todo mundo quer que eu pregue. Jesus está te dando a tua vitória. Maravilha. Olha, receba a bênção do Criador. A bênção do Criador é o Mashiach. Nós aceitar o Mashiach como nosso Salvador e andar com Ele. Essa é a bênção do Criador. Entendeu? Essa é a bênção do Criador. Alguém perguntou para o Mashiach, João escreve, o que é que eu faço para fazer a obra do Criador? O Mashiach disse, a obra do Criador é crer naquele que o Pai enviou. Essa é a obra do Criador. Entendeu, irmão? Então, o que é que a gente consegue entender aqui? Nós conseguimos ver, que em Daniel estava selado, e mesmo no tempo do fim, só os sábios iam entender, porque o Mashiach diz que ocultou de sábios e intelectuais e revelou para quem? Para criança. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo de número 22, a gente também consegue ver lá, que o próprio anjo enviado pelo Criador diz, não cele as palavras da profecia deste livro. A pergunta seria, por quê? Porque o tempo está próximo. Agora está aberto. A revelação está aberta. Mas os homens se tornaram lentos. Não quer aprender essas coisas. Eles querem a teologia da prosperidade. Eles querem a mensagem rema. Eles querem a mensagem que mexa com o emocionalismo. E eles querem aquelas mensagens de alta ajuda. Que o cristão chega na igreja e chega sem nada e tem que virar um empresário. Nada contra. Nada contra. Mas eles querem ouvir essa mensagem. Cristo pregou isso? Cristo não pregou isso. Ó, você vem para mim e você vai ser um empresário. Ao contrário, Mateus 10, versículo 22. Odiado de todos os seres por causa do meu nome. João escreve, se a mim me perseguiu, palavra do Mashiach, a vós também hão de perseguir. E aí? Dei a tua palavra, diz o Mashiach, dei a tua palavra, e o mundo odiou a tua palavra. Entendeu? Aí, alguém diz, mas o evangelho é maravilha. O evangelho é maravilha, sim. É maravilha. Quando nós crê, o evangelho salva rico, salva pobre, salva prostituta, salva todos que vêm para o Mashiach. Só o Mashiach salva. Hebreus 1, diz que há muito tempo o Criador falou de várias maneiras por meio dos profetas. A nós nos fala nesses últimos dias pelo Filho. O homem se coloca no lugar do Filho e quer ser o intermediário direto com o Criador. Paulo escreve que Cristo é o nosso mediador entre a criatura e o Criador. E agora? Isso aqui, irmão, não é para a gente se escandalizar. A gente tem que dar graça ao Pai do céu, que às vezes você não ora, não busca, e ali o Criador levanta outras pessoas para orar por você, para estudar, para mostrar para você e você confirmar, para você não perder sua salvação. Entendeu? Cristo diz que seria capaz de enganar até os eleitos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, do versículo 3, sobre o tempo do fim, ali os discípulos fazendo a pergunta para ele sobre o tempo do fim, ele diz o quê? No versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Opa, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque surgiria muitos enganadores. E nós estamos vendo hoje. E o povo gosta de quê? Gosta de ser enganado. Dá um exemplo. Olha para o nosso país de 2018 para baixo. Olha para o nosso país de 2018 para baixo. Ninguém queria saber de política. Alguns ignorantes, política e religião e futebol não se discute.
Ah, não se discute? Aí o reino do maligno, entendeu? O reino do maligno foi predominando. As escolas estabeleceu as suas ideologias nas escolas. Agora tá essa imundícia que está dando trabalho para ser removido, entendeu? O que é que a gente viu de 2019 para cá? O que é que a gente viu? O patriotismo. O povo se interessar mais por política. O Brasil acordou. Porque se o Brasil não acorda, ia ser escravizado. Graças ao Pai do Céu que levantou um homem que realmente, pelo aquilo que ele prega, que ele crê, Deus e família, já tá bom. Já tá bom. Pessoas, analisa hoje, as pessoas querem arrancar até a bandeira do Brasil. Irmão, olha o que o diabo está fazendo no mundo. E o povo está o quê? E tem muitos pastores que apoiam essa ideologia. Essa ideologia aí de pessoas contra os princípios judaico-cristãos, contra a família. Tem pessoas que apoiam, entendeu? Pessoas que apoiam essa imundícia que está aí. Eu não apoio essa imundícia, eu sou contra toda essa imundícia aí, ó. Toda essa imundícia aqui não é política não, mas eu sou contra toda essa imundícia que está aí, porque eu conheço as escrituras. O Criador fez macho e fêmea. Macho e fêmea. Entendeu? Tá aí. Estão mudando tudo estão mudando. Mas o povo está acordando. O povo tá acordando. Já pensou que do mesmo jeito que esse povo acordou para abraçar o patriotismo, se esse povo, imagina agora na chuva seródia, que o Criador vai derramar um poder, eu creio, na chuva seródia, o que vai acontecer com todos os cristãos no mundo inteiro? Vai acontecer isso aí. O grande avivamento, eu creio no grande avivamento. Eu creio sim, que o Criador vai levantar um grande avivamento nessa terra. Extraordinário, eu creio. Mas eu não vou deixar de ficar olhando para um lado, para outro, porque alguém disse uma coisinha e eu não gostei. Não, não é isso. A gente tem o direito de falar, mas também nós temos o direito de ouvir. Quando nós olha ali para Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Vamos estar lendo aqui. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo... Já eu encerro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se não me falha da memória. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Ó, não trate com desprezo as profecias. Não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Entendeu? Ó, examinai as profecias, retenha o que for bom. Examinai as profecias, retenha o que for bom. Isso é para nós. Então, já pensou? Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 e 8. Eu gosto demais disso aqui. Apocalipse 10, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai cumprir o segredo do Criador, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Entendeu? Depois falou comigo mais outra vez que tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo e se encontrará em pé sobre o mar e sobre a terra. Está aqui. Vai se cumprir o segredo do Criador, como falou os profetas. Vai se cumprir o segredo do Criador, como falou os seus santos profetas. Então,
Alguém chegou para mim e falou assim, mas Cristo já aboliu a lei. Sim, a lei da cerimônia, a lei do sacrifício de animais, a lei de guardar dia, guardar mês, guardar ano. Isso aí sim, Cristo já aboliu tudo. Mas as escrituras, as profecias, não. A profecia que já se cumpriu e vai voltar a se cumprir. Tá vendo? A profecia que já tá na história, mas outras que tá em andamento, em cumprimento. Hoje nós vemos apostasia em todos os sentidos. E algumas pessoas estão dizendo que é normal. Por que é normal? Porque Cristo disse que seria capaz de enganar até os eleitos. Até os eleitos. Então, meu irmão, quando eu digo que a prostituta é Israel, eu falo com base bíblica. Porque a gente estuda, a gente pesquisa. Eu não gosto nem de ficar buscando, pesquisando, trazendo coisas de fora, para depois alguém dizer assim, ele não está ensinando fora da palavra. Não, estou ensinando na palavra. Agora, não é obrigado a pessoa aceitar. Não é obrigado a pessoa crer. Ela está com a Bíblia na mão, está com as escrituras na mão. É só ela pegar e comparar o que a gente está falando aqui. Porque o que nós estamos falando aqui tem um grande peso diante do Criador. Você entendeu? Então, meus irmãos, fique com essas palavras, que o Eterno vos abençoe. E lembre-se, não seja lento para estudar, não. Seja perseverante. Seja perseverante. Não seja lento. Não seja como o de Tessalônica, que não está nem aí para as escrituras, nem para a palavra do Criador. Faça igual os de Bereia. Quando alguém falar, confere nas escrituras. Não se deixe enganar, nós estamos vivendo nos últimos dias. Há muitos falsos profetas, há muitos aproveitadores, há muitos enganadores no mundo e quer tirar nós da presença do Criador. Agora já pensou? Se o Espírito do Criador não nos dá essas revelações, o que seria de nós? Que o Eterno vos abençoe. Se essa mensagem tem alguma relevância para você, comente, dê o seu like e no próximo vídeo nós estamos juntos, se o Eterno permitir. Amém.